Muito bem, vamos dar início então à nossa aula. Nós estamos num processo de eleição para dois ofícios, tá? O ofício de presbítero e o de diáconos. E a nossa Constituição prescreve que nós devemos instruir a igreja em tempo hábil acerca disso, tá bom? Acerca dos ofícios e de como deve proceder esse pleito, tá? Então hoje eu quero introduzir o assunto. Nós vamos ter, eu estou interrompendo a exposição do catecismo e eu quero introduzir o assunto sobre o governo da igreja. Então nós vamos levar alguns domingos tratando sobre o governo da igreja. E dentro disso nós veremos as qualificações para o presbiterato, para o diaconato. Veremos também se esse modelo ele é bíblico, se ele não é bíblico, eleição, esse tipo de coisa. Nós vamos tentar abordar tudo isso, tá bom? Bom, Filipenses capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, no verso 1 ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Agora preste atenção, todos os santos, toda a igreja, todos os crentes dessa igreja, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, bispos e diáconos estão dentro do conjunto de todos os santos, né? Então, Paulo fala sobre pessoas investidas de autoridade para o governo da igreja, tá bom? Bom, eu quero apenas, como eu disse que eu vou apenas introduzir, então eu vou levantar algumas questões que talvez sejam importantes para nós. Não é novo essa ideia de rejeitar ou de não dar importância ao governo da igreja. Isso não é novo. Por volta do ano de 720, lá vai um pouquinho, eu até citei eles há uns 2 domingos atrás, os Quakers, né? Que é aquele cara que aparece com um chapéu bonitinho lá na caixa de aveia. Então, os Quakers, eles são um movimento religioso na Inglaterra, datando mais ou menos de 1725 e alguma coisinha. O que acontece? Eles estão aos arredores da Universidade de Oxford e eles então começam a questionar a igreja daqueles dias. E o questionamento deles é um questionamento que extrapola as escrituras. Vocês devem lembrar que eles seguem a regra única de fé e prática, não a Bíblia, mas a luz interior. Eles vão enfatizar muito a questão das experiências. E uma das coisas que eles vão advogar é que eles são a única igreja de Cristo na terra, porque a igreja daqueles dias estava corrompida por coisas dos homens. E uma destas coisas era exatamente o quê? O governo. Então, para eles, como Cristo é o Senhor e cabeça da igreja, não deveria haver governo na igreja, porque todos os crentes, entendiam eles, dirigidos por essa luz interior, saberiam se portar lá na casa de Deus, no lugar lá que eles tinham para se reunir. Então eles vão abolir a ideia de ter um governo e assim, na verdade, eles são aquilo que nós conhecemos como o extremo do congregacionalismo. Então a Assembleia Reunida poderia tomar algumas decisões e tal, mas isso quando era coisas bem extremas,
por conta de que não deveria haver nada nem ninguém que exercesse algum tipo de autoridade nesse sentido sobre a igreja. Então, os dias de hoje refletem bem esse negócio. Hoje nós temos esse movimento dos desigrejados, que nada mais é do que o cara que se diz ser crente, mas ele estuda a Bíblia e entende do jeito dele. Ele não precisa da igreja, porque a igreja, esse formato de igreja é uma coisa dos homens, né? Da igreja católica, segundo esse grupo. E não há, ou não, até há, mas não reconhecem como sendo válido para os nossos dias, o pastor, o presbítero, o diácono, mas entendem sempre como ofícios daquela época, para aqueles dias. E cada um faz o que dá vontade. Então, em síntese, é isso. O cara diz que é crente, mas ele não precisa guardar o domingo, ele não precisa ter uma vida devocional, ele não precisa de ninguém para acompanhá-lo ou fiscalizá-lo. Ele vai vivendo aí e no final das contas ele vai ver se está certo ou se está errado. É mais ou menos isso. Mas qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que dentro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, existem pessoas com esse mesmo pensamento. Está na igreja, mas faz exatamente como estes que estão fora dela. São pessoas que estranham as eleições. Mas pastor, eleição dentro da igreja, governo dentro da igreja, o pessoal estranha. E dentro das nossas igrejas. Só um detalhe. Se hoje nós gozamos de democracia, você dê graças a Deus à Igreja Presbiteriana. Sabiam disso? No mundo, até a reforma, só havia um tipo de governo. O monárquico. Na Grécia tinha o parlamento. Tinha o parlamento submisso ao imperador. Tá? Submisso ao imperador. Ele não era algo que poderia de fato tomar algumas decisões. Já é um início. Mas a democracia, dê graças às escrituras, é ela quem estabelece isso. Vocês vão ver depois comigo. E se hoje o Brasil faz eleições, dê graça aos Estados Unidos e aos presbiterianos, aos puritanos, que foram para lá em 1600 e levaram não somente a bagagem, mas a fé. É por isso que tem esse negócio. Tá? Então, eleições não é uma coisa de fora da igreja, é uma coisa de dentro da igreja. Os crentes tinham que entender isso, mas muita gente estranha isso. Tá? E muitos crentes assistem vídeo na internet aí de algumas pessoas e questionam, mas governo, o que é que o governo tem a ver com espiritualidade? O que é que o governo tem a ver com o evangelho? O que é que o governo tem a ver com a salvação? Tem tudo. O governo tem tudo a ver com a vida espiritual da igreja. Tudo. Tudo que você imaginar. Não pode haver divisão entre o governo da igreja e, a doutrina da salvação, do dia do Senhor. Não existe essa divisão. Tudo está interligado. Tá? Tudo está interligado. E o governo da igreja, eleições, autoridade, oficiais, não são criações humanas. É uma criação divina, tá bom? É algo divino. É algo que o próprio Deus estabeleceu e que a igreja precisa reconhecer isso. Por isso que às vezes a gente padece na igreja, porque como a gente trata de forma errada as eleições, então a gente elege maus presbíteros, maus diáconos, mau pastor. Aí a igreja se desencaminha, sofre e tal, e a gente fica perguntando, de quem é a culpa? É sua, foi você que elegeu. É sua. Tá? Não, vou eleger fulano, porque ele é uma pessoa gente boa, não sei o quê, eu gosto dele. Não, não é assim não. Tem que eleger mediante os princípios bíblicos. Tá bom? Então, a doutrina do governo da igreja, ela está interligada a todas as demais doutrinas, da eleição, do batismo infantil, do culto, do dia do Senhor, tudo que você imaginar. Porque os maus governantes da igreja
farão com que todas estas verdades sejam aplicadas de forma errada. Então tudo está interligado e tudo está dentro do controle soberano do Senhor Jesus, tá bom? Muito bem. Os crentes presbiterianos têm se permitido, ao longo dos tempos, perderem um título que era um título dado a nós de homens e mulheres bem instruídos na fé cristã. Mas ao longo do tempo nós temos perdido isso, tá? Os crentes presbiterianos, infelizmente, têm caído na ignorância quanto a esse assunto. E a razão é simples. O assunto ou foi passado de um modo meramente formal, administrativo, ou foi tratado como sendo uma invenção humana, porque muitos pastores, infelizmente, também são ignorantes e acham que o sistema de governo da igreja é algo secundário, é algo que foi... não tinha o que fazer, então vamos inventar esse negócio aqui. E não funciona assim, não é assim, tá? A prática de vida presbiteriana ou a prática de vida cristã, ela depende de um bom sistema de governo. Do contrário, o restante fica tudo por água abaixo, vai tudo por água abaixo, tá bom? Bom, vamos então observar alguns princípios bíblicos acerca do governo da igreja e vermos como de fato ele é algo tratado por Deus como sendo de extrema importância, tá? Vá lá comigo para Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Colossenses 1, 13. O apóstolo Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia prescreve ou descreve a igreja como sendo o quê? Nesse texto aí. Ela é um reino. A igreja é o reino de Cristo. Se ela é um reino, há um rei sobre esse reino. Já sabemos que é Cristo. Aqueles que estão dentro desse reino são cidadãos, súditos desse reino. Então, os cidadãos, os súditos desse reino, podem fazer o que bem quer, ou são obrigados, e a palavra é esta mesma, ou são obrigados a fazer aquilo que o rei quer. Pare e pense aí. Nós somos obrigados a fazermos aquilo que o rei quer. Mas pastor, a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade, é verdade. Por isso o texto diz, nós estávamos no império das trevas. Éramos escravizados pelas trevas. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Mas continuamos dentro de um reino. Há um Senhor sobre nós. Há uma vontade da qual nós precisamos amar e devemos nos esforçar para cumpri-la. Este reino do qual nós agora somos parte, ele é um reino de amor. Mas é um reino. Esse negócio, Jesus me salvou, me tirou do mundo, agora eu vou fazer o que bem quero, não é assim não. Vá por aí não que você vai quebrar a cara. Não funciona assim. Tá? Todo reino tem leis, tem estatutos, tem autoridades, deveres e direitos. E a igreja é esse reino que tem tudo isso. Nós temos leis, temos estatutos, temos deveres, temos direitos e temos autoridades. Um parêntese. Há uma diferença em o conselho da nossa igreja decidir reunir-se no primeiro sábado de cada mês, ou como nós mudamos, né? Para a primeira quinta de cada mês, à noite. A Bíblia não prescreve que o conselho deve se reunir mensalmente às quintas-feiras, 7:30 da noite. Não. Esse tipo de decisão
é aquilo que nós chamamos de circunstanciais, porque depende do ambiente em que a igreja está. Se nós estivéssemos talvez na zona rural, aonde teríamos talvez mais tempo, fosse mais fácil a locomoção, talvez o conselho se reunisse qualquer outro dia da semana, não necessariamente à noite. Poderíamos nos reunir na roça do seu José, no sítio não sei das quantas, ou na casa da dona Eva, lá em Bertioga, depende, se morássemos lá. Então, essas decisões são circunstanciais. São desnecessárias porque são circunstanciais? Não. Porque são tomadas por aqueles que estão investidos de autoridade. Então, elas também devem ser acatadas. A junta diaconal, a Bíblia prescreve que haja uma junta diaconal? Não. Ela só prescreve que haja o ofício dos diáconos. Entretanto, ao longo do tempo, foi percebido que, havendo uma organização da junta, havendo um direcionamento das suas atividades, a junta funcionaria melhor. Essas decisões foram tomadas por qualquer um? Não, por aqueles que estão investidos de autoridade. Então, ela é uma decisão importante para a igreja. Entenderam? Isso é circunstancial. Nós hoje nos reunimos dominicalmente à noite, 7 horas. Tem isso prescrito na Bíblia? Não, o conselho é responsável por isso. Mas se quiserem trazer para 6 horas, Deus vai estar do mesmo jeito aqui. Entendem? Mas tal decisão precisa ser acatada com amor e apreço, porque não foi tomada por qualquer um, mas foi tomada por aqueles que estão investidos de autoridade. Então os irmãos precisam entender isso. Aquilo que é circunstancial, as decisões circunstanciais, precisam ser respeitadas, porque são tomadas por aqueles que Deus designou, ou confiou, ou outorgou autoridade. Então estas decisões estão dentro da chancela divina. Não é porque não está na Bíblia, não está na Bíblia, então eu estou nem aí para a junta, não estou nem aí não sei para isso. Não é assim que funciona não. Se há autoridades, há também dadas a elas, o direito e o dever de governar. E o governo se dá no exercício de tomada de decisões, de cumprimento de leis, fiscalização disso e daquilo. Então a igreja precisa entender essas coisas. Porque se nós não entendermos isso, nós seremos como os Quakers, ou como os desigrejados, mesmo estando dentro da igreja. Não nos submetemos à autoridade, não nos submetemos às decisões que são tomadas. Então nós estamos querendo viver sozinhos, por conta própria, segundo a luz interior, e não segundo aquilo que Deus prescreveu. Dá para entender, né? Veja, você pode discordar de qualquer decisão tomada. É por isso que você é presbiteriano. Não é batista e nem é católico. Mas é por essa razão que você é presbiteriano. Porque o princípio bíblico é do governo presbiteriano. Depois nós vamos ver isso com mais clareza. O sistema presbiteriano tem um nome por causa de presbíteros. Mas o nosso sistema, ele prevê que haja órgãos aonde a igreja recorra diante de certas situações, decisões, problemas, o que aconteça. Tá? Por que isso existe, pastor? É simples, é porque a igreja é um corpo. Se ela fosse uma célula isolada do mundo, aí era outra história. Entendem? Mas como ela é um corpo, quando o pé dói, ele comunica ao cérebro, o cérebro começa a botar a força só na outra perna para poder dar refrigério àquela. Então isso está claro em todo o Antigo Testamento, depois nós vamos ver, e no Novo Testamento, Atos 15 é o texto claro sobre isso. Então se você discorda de algo, existem os caminhos para serem percorridos. Mas o discordar e o rejeitar no coração é pecaminoso. Tá? Mas o discordar e caminhar pelos caminhos bíblicos, não. Porque talvez você queira mais esclarecimento.
Então, siga os princípios ou os passos bíblicos. Primeiro, as autoridades da sua igreja local. Depois, os órgãos da sua igreja local. Autoridade, os oficiais. Os órgãos, o conselho. Não satisfeito, o presbitério. Não satisfeito, o sínodo. Não satisfeito, o supremo. Não é possível que neste monte de coisa não haja satisfação um dia. Agora, não aceitar no coração e no ouvido dos outros é maledicência. Passivo de disciplina e incorrer neste pecado desenfreadamente é passivo de exclusão. Sabiam disso? Então, não esqueçam. Nós estamos agora com uma mordaça na boca. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia prescreve, e é exatamente que está assim na nossa igreja, o governo presbiteriano ele é assim, o poder reside em duas mãos na igreja presbiteriana. Na mão dos que são governados, a assembleia, e na mão dos que governam, os presbíteros. Os que são governados exercem o seu poder na eleição daqueles que irão governar. E os que governam recebem a chancela de seu governo, ou o ofício. Não, o ofício não, tem que melhorar essa fala. Recebem da Assembleia o reconhecimento de que são autoridades. Então, o poder é dividido. É por isso que você não é batista, porque nos batistas o poder está apenas numa única mão. Qual? A da Assembleia. E geralmente ela dá a alguém que tem mais dinheiro, influência ou coisa desse tipo. E não é católico, para que o poder esteja apenas nas mãos do que governa. Entende a diferença agora? É por isso que somos presbiterianos. Porque a Assembleia tem poder e o Conselho tem poder. E ambos não se confrontam. Pegaram a ideia? Pois bem. Por que Deus escolheu para envergonhar o sábio? Por que Deus escolheu para envergonhar o sábio? O que Deus escolheu? Ou por quê? O quê? Cristo, Ele escolheu Cristo para envergonhar os sábios. Deus escolheu a força, fracas deste mundo. a luta do mundo, Rapaz, se eu... para envergonhar o sábio. é isso aí. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Pense num caba bom esse seu vavá. Mas é isso mesmo. Veja, ele dividiu o poder nos que governam e nos que são governados, a fim de envergonhar aqueles que querem se fazer senhores sobre os outros, e para envergonhar a Assembleia que quer se fazer senhor sobre a Bíblia. Só porque tem uns cabelos a mais, não é não, seu vavá? Mas, rapaz... vamos embora. Mas é isso mesmo, seu vavá. Então, a igreja é o reino. Tem um rei, tem estatutos, tem leis, tem autoridades, tem deveres e tem direitos. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 14, 33. Primeira Coríntios 14, 33.
Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo está falando sobre o culto, sobre a ordem do culto, e ele prescreve então que a necessidade da ordem ou do governo se dá porque Deus é de paz e não de confusão. Pode haver paz na desordem? Fala sério, pode? Não, né? Então veja, só há paz no reino de Deus porque há ordem nesse reino. É por isso que nós temos uma liturgia. Tem gente que não gosta da liturgia. Não, porque a gente tinha que fazer e não sei o que mais lá. Aí cada um vai fazer esse não sei mais lá que quer. O nome disso vai ser o quê? Desordem, rapaz. Não vai ser ordem. Entendem? Vai ser desordem. Nós precisamos compreender, e eu estou falando desse texto, para mostrar que, por exemplo, o culto está ligado à doutrina do governo da igreja. Então, achar ou crer que a doutrina do governo não tem nenhum tipo de relacionamento com a nossa espiritualidade, com a nossa salvação, com a nossa vida cristã, é completamente errado. A necessidade do governo, segundo o apóstolo Paulo, se dá porque Deus é de paz, é de ordem. E isso afeta diretamente o culto que prestamos ao Senhor. Ok? Sem um governo, nós não teríamos um culto solene ao Senhor. Você lembra de um livro no Antigo Testamento que tem o nome de Juízes? Dá uma lidinha em Juízes, porque o livro começa dizendo que naqueles dias cada um fazia o que bem. E como é o livro de Juízes? Maravilha, né? Igreja em ordem, o evangelho avançando, o povo vivendo em santidade. É assim? Então, é porque naqueles dias houve um julgamento divino para com Israel. E esse julgamento não foi trazendo pragas, bestas, nada desse tipo. Foi simplesmente privando-os temporariamente de autoridade. Quando o povo estava na pior, Deus mandava o remédio. Mas aquilo foi uma prova do coração do povo. O povo estava bem, rejeitava o Senhor, caíam em pecados, depois eram cativos e assim por diante. Pois bem, Deus então tem um reino, nós estamos dentro desse reino, nós somos introduzidos nesse reino pela fé, mediante a obra e pessoa de Cristo. Por isso que é contrário a Deus e a palavra de Deus não tratar do governo da igreja como sendo algo diretamente ligado à nossa fé, à nossa salvação, à nossa vida espiritual, tá? Tratar o governo como sendo algo sem importância é pecado, porque é o ignorar de uma verdade bíblica, de uma doutrina bíblica. E é mais pecado ainda viver rejeitando o governo da igreja e as autoridades estabelecidas pelo próprio Deus, como se a anarquia fosse uma virtude divina. É mais pecado, tremendamente odioso, viver rejeitando o governo, ainda que a igreja possua um, mas rejeitá-lo é um pecado hediondo, quebra o 5º mandamento, tá? E diz algo que não é verdade acerca do nosso Deus, que a anarquia é uma virtude dos céus, quando não é. Entenderam? Então, amem o governo da igreja. Orem para que o governo seja cada vez mais santo e puro. Lutem
para que a igreja tenha bons governantes, homens sábios e santos no ofício do presbiterato e do diaconato. Porque quando isso está em contrário, a igreja sofre, você sofre, e o nome do nosso Deus é envergonhado na terra. Tá? Vá comigo agora para Tito, capítulo 5, capítulo 1. Cinco e 6. Tito 1, 5 e 6 diz assim, né? O apóstolo Paulo falando a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em desordem. É assim que está aí? Não. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade destituísse os presbíteros que lá haviam. Não, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Agora o verso 6, ele diz: veja, ele ordenou que fizesse algo, mas você vai fazer de que maneira? Ao seu bel prazer? Não. Então ele diz: para o presbítero, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados e tal, e ele prescreve o restante. Ele está falando que na igreja deve-se eleger homens que tenham uma postura santa, tanto de modo particular, quanto dentro de sua própria casa. Mas veja que o texto é o seguinte: Paulo comissionou Tito para organizar as igrejas. E a principal das atividades de Tito seria exatamente constituir presbíteros, promover eleições nas igrejas. Então o governo é algo que é tratado de modo muito sério nas Escrituras. E por isso nós não podemos crer ou pensar que ele é algo ou uma invenção humana, tá? Eu acho legal que as pessoas às vezes não querem se submeter ao governo da igreja, né? E acham que isso é desnecessário para a igreja. Mas imagine se não tivéssemos governo civil. Poderia haver sociedade? Não. Porque mesmo nos tempos dos bárbaros de antigamente, sempre houve um governo, sempre teve alguém que liderava, sempre teve alguém que era responsável por fazer alguma coisa. Então é impossível atribuir o governo ao homem, como se fosse uma criação humana, mas é algo divino. Deus o estabeleceu, tanto no seu reino, a igreja, quanto na sua criação, o mundo. Mas talvez alguém diga: pastor, mas isso é só do Novo Testamento. No Antigo Testamento era legal e tal. Então, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 3, verso de número 16. Nós estamos ainda seguindo a lógica de que, a suposição de que alguns não consigam relacionar a doutrina do governo com a doutrina, ou com as demais doutrinas bíblicas, com a vida espiritual, com a salvação. Então, Êxodo 3,16, Deus chama Moisés, mandou ele tirar o povo do Egito. Aí ele disse: vá lá, reúna o povo na praça e diga: eu vim em nome de Deus para salvá-los. Foi assim? Não. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes. Ajunta quem? As autoridades do povo, o governo da igreja. Reúne-os e fala a eles. E então diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo, tal. Então, reúna o povo e diga a eles.
Não, reúna as autoridades do povo em primeiro lugar. O governo sempre foi algo de suma importância nas Escrituras e sempre foi tratado como algo, de forma muito especial pelo próprio Deus. Todo o povo estava cativo, 1,5 milhão de pessoas, juntando mulheres, adultos, crianças. Não, junta as autoridades, reúne cada eles e fala a eles. Tá? Por que a ideia de reunir os anciãos? Isso vem dos patriarcas. E é essa a ideia bíblica, de que as autoridades funcionam como pais na igreja. E é por isso que o 5º mandamento, que trata sobre o governo, não diz, honra o teu governador, mas honra o teu pai. Então o governo está intimamente relacionado ao cuidado divino para com os seus súditos. E quem melhor para cuidar do que os pais? Entenderam a lógica do negócio? Mas eu quero ler um texto com vocês. Nós vamos estudar esse livrinho aqui e outros. E tem um texto aqui muito legal sobre o governo que eu quero compartilhar com vocês. Números 11:16. Acho que é esse. Números. Não, 24. O texto de Números é o texto que Deus reafirma a sua aliança com o povo de Israel e chama então Moisés, Arão e 70 dos anciãos para firmar ou reafirmar essa aliança. Mas não é esse texto que eu quero ler com vocês, não. Eu quero ler outro. Espera aí, deixa eu ver se... Não, então vai ser Levíticos mesmo. Acho legal esse texto e eu quero ler ele para poder abordar uma questão aqui. Não, gente. Eu separei esse texto e não lá. Isso. Mas não é esse não. Eu vou citar o texto aqui e depois a gente... eu havia notado a referência, acabei que... Lembra de um texto, daquele texto onde a Bíblia prescreve que se você tiver um filho contumaz, rebelde, que mesmo sendo corrigido, não se arrepender, e então você deve trazê-lo aos anciãos, e os anciãos vão dar uma coça no menino, e ele não se arrependendo, então os anciãos vão levar ele para fora da cidade, e vão dar um fim nele? Lembra desse texto? Eu queria ler esse texto com vocês. 21:18, olha aí, rapaz, depois o pessoal disse que o pessoal não lê a Bíblia, né? E é verdade, eu tinha visto só, eu tinha marcado, mas eu estava procurando o 21:19, mas é o 18. Mas por que eu vou ler esse texto com vocês? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seus pais, e a de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado,
não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E aí vão dizer, esse menino é assim, tal, os anciãos vão então dar a pena para ele, que era a pena de morte, porque ele havia envergonhado seus pais de diversas maneiras, né? Aqui não é somente dizer, não pai, eu não quero isso não, aqui é uma coisa mais séria. Então, a pena para isso era a pena de morte, porque ele havia ridicularizado seus pais diante da sociedade, né? Havia quebrado o 5º mandamento ao máximo. Mas por que eu quero ler esse texto com vocês? Para mostrar o seguinte, os graus de autoridade que Deus estabeleceu e para mostrar a autoridade da igreja como sendo responsável, seja tanto na orientação como no acompanhamento da autoridade doméstica. Entendem? Então imagine você ter um filho, a pior das criaturas, e não ter a quem recorrer. Veja como isso seria trágico. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, proveu um recurso para isso. Os pais tinham a quem apelar quando se encontravam numa situação calamitosa como essa. A ideia então aqui é de que o governo, nesse caso, naquela época, a igreja e o Estado eram a mesma coisa, o governo civil e eclesiástico, eles tinham poderes para superintender sobre as autoridades domésticas, sobre os pais, não para interferir. Por isso o texto disse, o pai e a mãe levam o caso às autoridades, e eles então julgarão. Mas a ideia de relacionamento, a ideia de gradação, ou seja, tem alguém maior que o outro, mas a ideia de cuidado e de que as autoridades maiores devem ser atendidas pelas menores, né? Nesse caso, os anciãos, os pais, e aí vem o filho. Bom, mas eu queria ler esse texto para mostrar como Deus se preocupou em todo tipo de coisa relacionada à questão do governo, estabelecendo esferas, estabelecendo leis, estabelecendo punições. E para mostrar que ainda hoje, esse tipo de relacionamento também existe. Não que os presbíteros vão se reunir para apedrejar o filho de alguém, mas que os presbíteros devem ser recorridos quando os pais se encontrarem com dificuldades com os seus filhos. Só que isso não acontece. Às vezes os pais estão em grandes dificuldades, mas têm vergonha, ou medo, ou sei lá o quê, e não recorrem às autoridades que Deus estabeleceu para socorrer, para cuidar, para amparar. E aquilo fica, e os problemas se agravam, e ainda que ele não seja apedrejado, entretanto, a presença da morte não sai daquela casa, por conta da presença da desobediência. Entendem? Então, isso mostra, eu queria terminar com esse texto, mostrando a necessidade do governo e como ele está interligado com todas as áreas da nossa vida. Até numa coisa que nós às vezes julgamos ser simples, como cuidar dos nossos filhos, mas Deus prescreveu que em casos onde os filhos são incorrigíveis, os pais têm a quem recorrer para o exercício de sua paternidade, do ensino, da correção e assim por diante. Tá? Então vejam como o governo é importante, como é algo divino, bíblico, e como ele se relaciona com todas as doutrinas, com a vida espiritual, com o bem-estar do nosso lar, da igreja, com o bem-estar da nossa alma e assim por diante. Ok? Então, fechando ou concluindo. Agora aqui entra quero concluir fazendo com que os irmãos pensem sobre isso. Será que nós temos dado o devido valor ao governo da igreja como a Bíblia exige de nós? Vocês vão pensar.
será que os presbíteros, ou os diáconos, ou os mais velhos da igreja, teriam liberdade de nos chamar a atenção por perceber algum mau comportamento dos nossos filhos e nós receberíamos tal instrução com alegria ou com tristeza? Será que eles poderiam fazer isso? Será que as senhoras mais velhas da igreja, já experimentadas na vida, poderiam aconselhar as mães por perceberem algum comportamento estranho da filha daquela irmã? Olha, minha filha, esse comportamento não é bom e tal, vá por aqui. Será que receberia tal tipo de conselho com alegria ou com tristeza? Veja, se for com tristeza, nós rejeitamos o governo. Se for com alegria, é porque nós entendemos o valor do governo bíblico, da doutrina do governo, e além de entender, nós o aceitamos e o queremos. Antes que alguém levante, pastor, mas tem gente que se mete na vida do outro. É verdade. Mas o princípio bíblico é o governo e não meter-se na vida do outro. Então eu não posso tomar uma exceção para anular uma doutrina. Capite? Entendeu? Está todo mundo triste? Mas deu para entender? Vejam, irmãos, a Bíblia prescreve que a correção no ato de sua aplicação não agrada, porque machuca a carne, mas depois produz frutos para a vida eterna. Então é natural que um pai ou uma mãe talvez não se sintam confortáveis em uma autoridade ou um mais velho na igreja chamar a atenção por alguma coisa. Mas abra o coração para receber aquilo que foi falado e ver a validade daquilo que está sendo dito. Porque o fruto é algo que dá para a vida eterna. E daí a necessidade das famílias estarem reunidas na igreja. Daí a necessidade das nossas programações não serem divididas, mas serem para todos. Porque dessa maneira os mais novos terão um bom coração em atender aos mais velhos, e os mais velhos, além da experiência, terão sabedoria bíblica para ensinar aos mais novos. Mas enquanto cada um estiver no seu mundo, achando que cada um vai para o céu por uma direção, não vai dar certo. Não chegaremos a lugar nenhum. Ok? Muito bem, dúvidas? Diga, profeta. Eliseu é o profeta, né? O senhor já é lá de 1800, né? Então é demais, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a igreja perdeu muito, porque eu vi, eu sei que muitos aqui não viram, uns anciões, antes, meus pais muito comigo, agiam, tanto nas famílias quanto na igreja. Isso deixou de acontecer, a igreja deixou que se perdesse no caminho. E aquela questão que eu frisou aí dos anciões, de aqueles conselheiros na igreja, isso perdeu no caminho. Porque o jovem aprendeu uma outra coisa, os anciões se esqueceram de ensinar. Dívidas de ambos. Não estou dizendo nem que o jovem é tão errado, e também nem os anciões estão errados. Ambos erraram no meio do caminho. Isso a igreja perdeu muito com isso, porque a igreja de hoje
ela vive em função de outras. O que ela vê lá, ela quer ver aqui, sem conhecer o que está aqui. E quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós não somos libertos. Nós somos escravos de outras coisas que a gente vê nas outras denominações e queremos aplicar aqui. Pensamos que somos iguais, então a gente tem que definir aí o que somos. Se somos presbiterianos, ou se somos batistas, pentecostais, e essa excessividade. Com essa salada. Porque nós vemos o que acontece lá e queremos que essa liberdade aconteça aqui. Esquecemos que a palavra que rege nos rege. Não é um conselho, não é um estatuto, é a palavra de Deus que conversa o conselho. Porque isso não é uma coisa da igreja presbiteriana, isso é uma coisa do céu. Lá tem Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma hierarquia dentro do céu. E essa hierarquia a gente não vê mais aqui dentro da igreja. Nós chamamos de igreja. É verdade, a igreja, ao longo dos séculos, ela passou por uma transformação que foi, ela perdeu a sua ela deixou de ser aquilo para o qual ela foi estabelecida. Então, ela deixou de ser o corpo de Cristo e se transformou num local para atender às necessidades sociais dos seus membros. É daí que nasce esse negócio de termos programação para adolescente, programação não sei para quem. É para atender às demandas da sociedade. Ela deixou de ser aquilo para o qual ela foi estabelecida, o corpo de Cristo. Eu vou dar um exemplo disso. No passado, eu não sei se aqui teve o culto jovem nos sábados, culto do amigo nos sábados. Então, você sabe quando foi que esse negócio começou? Ele começou mais ou menos entre 60 e 70. E ele começou pela seguinte razão. Houve todo esse movimento hippie nos Estados Unidos e houve mudanças sociais drásticas no país, né? E no mundo. A Igreja Católica se reuniu de 1559 a 1959 a 1965, no concílio chamado Vaticano II. E esse concílio marcou a própria Igreja Católica e o mundo, porque foi aí que a missa foi mudada do latim para a língua vernácula, a língua do povo. E foi permitido agora os fiéis católicos terem acesso à Bíblia, porque até então eles eram proibidos de ler a Bíblia. E essas mudanças todas que aconteceram lá, repercutiu o mundo afora. Você tem aí o advento do pentecostalismo, você tem o movimento hippie, você tem um monte de coisa. Mas na nossa igreja especificamente, então os nossos jovens, eles queriam ter essa liberdade, né? Observando tudo isso, eles queriam ter essa liberdade. Na época, os conselhos, os presbitérios, até o Supremo Concílio, não vou julgar o mérito da questão, mas foram insábios em tratar isso. Ao invés de irem na fonte, o coração, foram no problema. Eles só queriam liberdade. Então, naquela época era proibido. Só tinha no culto o violão e o teclado, né? Era proibido qualquer outro instrumento. E em 60 o violão também não era bem aceito na igreja, porque era o símbolo da bossa nova. Então só o piano que era o instrumento usado na igreja. E então gerou esse burburinho, essa divisão, esse problema. E aí então vai fazer o quê? Vamos criar então uma atividade onde os jovens tenham liberdade para agirem. E então criaram o culto no sábado. Foi assim que nasceu. Em vários lugares é o culto jovem, aqui era o culto do amigo. E você pode perceber, por exemplo, no culto jovem do sábado, vem só os jovens para a igreja,
ou vinha no passado. E aí tinha bateria, violão e guitarra e tudo quanto você possa imaginar. E a ênfase era mais na música do que no estudo bíblico, porque era um momento que eles podiam extravasar. Só que isso não resolveu o caso. Não resolveu o caso. O pessoal ficou e foi legal e tal. Dentro disso também tem um marxismo que estava lá dentro e tal. Mas os jovens são filhos da igreja. Então, nos seus pais. E agora as famílias começam a questionar, sim. E os próprios jovens também, né? Sim, mas por que pode no sábado e não no domingo? E então esse questionamento levou alguns anos e tal. E aí decidiu-se criar outra coisa para satisfazer essa demanda social. Qual? O momento de louvor. É aí que nasce o momento de louvor no culto. Eu não sei aqui, mas os mais velhos sabem do que eu vou dizer. Nas igrejas mais tradicionais, então, os hinos tinha sempre uma regente, uma senhora, um senhor regente, e tocava os hinos. E na hora do grupo de louvor, então, passou-se a dar a nomenclatura de cânticos espirituais. Quem conduziam eles? Só os jovens. Então, criou-se uma divisão no culto. Os hinos canta-se para os mais velhos, e os cânticos espirituais, que não eram hinos, canta-se para os mais novos e pelos mais novos. Então foi aí que nasceu essa divisão. Esse momento nasceu aí. Então, o que o presbítero Eliseu está falando, e eu estou dando esse exemplo, mostra o seguinte: a igreja, ao longo dos séculos, ela começou a olhar e ela começou a ver o corpo de Cristo em menor valor e começou então a procurar aquilo que é de maior valor, segundo os seus olhos. E o de maior valor passou a ser o atender às necessidades sociais. Entendeu? É daí que nasce toda essa demanda de necessidades que hoje nós julgamos, entre aspas, termos, necessidades sociais. Então é por isso que você tem que ter um grupo não sei daquilo, um grupo para aquilo, um grupo para o outro, um grupo para aquilo, um grupo e tal. E isso ocasionou, além desse fragmentar, ele impede que a igreja como um corpo seja de fato um corpo. Os mais novos aprendam com os mais velhos ensinem os mais velhos sejam servidos pelos mais novos. A Bíblia fala disso, que os jovens têm força enquanto os velhos têm sabedoria. Então veja, junto à força e à sabedoria você tem um gigante. Mas se você dividir, você vai ter gente nova com força, sem sabedoria, vai fazer coisa errada. Os mais velhos com sabedoria não vão poder fazer nada, porque não tem mais força. Então, chamado muito sábio segundo a carne. Esse cabo é bom. Mas é isso mesmo, por isso não foi chamado muito sábio segundo a carne, mas pelo Espírito. Diga, filho. E aí, está criado também a segundo ministro, Rapaz, não fala desse negócio não, nós não saímos daqui hoje não. Esse negócio de ministro de louvor e tal, pelo amor de Deus. Olha, não diga isso não, porque... Esse ano nós recebemos uma correspondência da Câmara dos Vereadores de Poá, homenageando as igrejas evangélicas da cidade pelos 500 anos da Reforma Protestante. Tu acha que alguém citou alguma coisa da Bíblia? Não. Quais foram as coisas que citaram para justificar tal tipo de homenagem? Os avanços sociais. E está lá, eu acho que se eu não tiver jogado a carta fora, que não prestava, mas eu acho que deve ter no gabinete se eu não tiver jogado fora. Mas estava lá, me lembro claramente do que estava escrito. Pelo advento do protestantismo, mudanças sociais marcaram a sociedade poaense. O pedreiro durante o dia torna-se o ministro durante a noite. É sério. Estou lhe falando a verdade.
O analfabeto durante o dia é o mais letrado durante o culto. Por causa das participações. É daí que vem esse negócio. Porque lá o pessoal libera para gato e cachorro falar. Aí o pessoal aqui não podia fazer isso. Aí inventou a ideia do ministro de louvor. Porque o ministro de louvor nasce nas igrejas tradicionais. Que queriam ser pentecostais. Mas não podia. Em linhas gerais, é isso aí. É sério mesmo. Dúvidas ou dívidas? Mas Deus vai nos dar graça, gente. E nós vamos seguir avante, rumo ao nosso encontro com o Salvador, buscando servi-lo da melhor maneira possível, enquanto estivermos nessa terra. Mas para isso, nosso coração tem que ser trazido aos pés da palavra. E não sobre ela. Tá? Vamos orar então para nos despedirmos. Senhor, nós te damos graças por esse momento que passamos juntos, reunidos aqui e conhecendo um pouco mais sobre a doutrina do governo. Ensina-nos o nosso coração acerca dessa verdade santa, a fim de crescermos no nosso relacionamento com o Senhor e também com os nossos irmãos, a fim também de podermos realizar aquilo para o qual o Senhor designou a igreja como o corpo do teu Filho, vivendo como um corpo mesmo. Todas as partes juntas, uma cooperando com a outra, e todos governados por Jesus Cristo, o cabeça, o Senhor. Ajude-nos a viver deste modo, para que possamos dar testemunho a este mundo acerca do teu Santo Filho, da sua obra bendita, acerca do seu sangue que marca a cada um de nós. Ó Pai, dá-nos graça no restante desse santo dia, dá-nos um bom repouso durante a tarde, uma boa refeição no almoço, mas prepara o nosso coração, faça com que nossa alma esteja desejosa, saltitante, ó Deus, por estar na Tua presença no culto público e por ver os outros irmãos, para que todos juntos, como se fôssemos apenas um, à Tua presença, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. É bem verdade que o pecado trouxe a nós, ó Deus, a rebelião, a revolta, a anarquia. Mas pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo Jesus, Teu Santo Filho, nós somos dia após dia transformados. E o nosso coração, ele tem aprendido cada vez mais, ó Deus, a graça e as maravilhas da submissão ao Senhor, à palavra, ao Espírito, às autoridades que foram constituídas para governar, para proteger, para legislar. Ajude-nos então, Senhor, no poder do Teu Espírito, do Teu Filho e da Tua palavra, a termos corações ensináveis, a termos corações, ó Deus, submissos ao Senhor, que amam o Teu governo, que amam o Teu cuidado, a termos corações, ó Deus, dispostos a rejeitar a nossa própria vontade para preferir a Sua vontade. Que assim seja conosco, que assim seja com a nossa igreja, que assim seja com a igreja do Teu Santo Filho espalhada sobre a face da terra. Faze isto, ó Deus, para que nós possamos glorificar cada vez mais o Teu santo nome, o nome do Teu Filho, para impactarmos este mundo com a luz de Cristo, com o sal de Cristo. Sê conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.